Boa noite e muito bem-vindos. A RTP recebe-os a partir de agora, esta noite, em direto das instalações da nova SBE em Carcavelos, para o único debate destas eleições legislativas que traz à televisão os partidos concorrentes que não tinham lugar no Parlamento até agora, que não obtiveram nas eleições de há 2 anos, mas que necessariamente querem passar a ter. Esses candidatos estão esta noite no mesmo horário nobre da televisão pública, que está reservado para, na próxima sexta-feira, neste mesmo local, recebermos os líderes das principais forças partidárias, os 8 líderes que já têm representação no Parlamento nesta altura. Hoje são 10 os candidatos presentes, estamos rigorosamente a 20 dias das eleições e vou então passar a apresentá-los do mais para o menos votado dos partidos na eleição de há 2 anos. Começo por isso por Márcia Henriques, que é agora a presidente do RIR, Reagir, Incluir e Reciclar, o partido fundado por Vitorino Silva e que teve pouco mais de 23 mil votos em 2022. Em redor dos 11 mil votos ficaram por esta ordem o PCT-PMRPP, aqui representado por João Pinto, cabeça de lista por Lisboa, o JPP, Juntos pelo Povo, com Filipe Sousa, candidato pelo Funchal, e o ADN, Alternativa Democrática Nacional, que tem aqui na sala o presidente Bruno Fialho. A coligação Alternativa 21 é a herdeira dos votos do MPT e do Aliança, que somados tiveram um pouco mais de 10 mil. O Volt Portugal este ano apresenta Inês Bravo Figueiredo como cabeça de lista por Lisboa, conseguiu 6.200 votos, sensivelmente há 2 anos. E o ERGT, novamente, aliás, liderado por José Pinto Coelho, teve ligeiramente acima de 5 mil em 2022. O Nós Cidadãos, que se aproximou dos 4 mil votos em 2022, continua a ser liderado também por Joaquim Rocha Afonso, enquanto o PTP, o Partido Trabalhista Português, escolhido por 3.600 eleitores há 2 anos, apresenta agora José Manuel Coelho como número 1 por Lisboa. Há pouco não disse que o cabeça de lista da Alternativa 21 é Nuno Afonso, que está aqui connosco também esta noite e, portanto, fica desde já igualmente identificado. Falta falar da Nova Direita, presidida por Ossanda Liber, que não se candidatou há 2 anos e que, por isso, não tem referência eleitoral em termos do passado recente. Mais uma vez, a todos, muito boa noite e muito bem-vindos à RTP. Estamos, no fundo, a viver um contexto semelhante ao que vivemos num debate idêntico a este há 2 anos. Alguns dos protagonistas, de resto, são os mesmos. Não é o caso da Inês Henriques, do RIR. Inês, o RIR teve 35 mil votos, mais ou menos, em 2019, baixou para 23 mil em 2022. Porquê é que acha que pode conseguir melhor desta vez, quando, ainda por cima, assume uma presidência que era do Vitorino Silva, com o carisma associado ao popular Tino de Rãs? E se penso que disse mal o nome, Márcia Henriques, é que é o nome da Márcia. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Porquê é que acha que vai conseguir melhor, então? Eu ia corrigi-lo, mas atempadamente fez a correção. Eu estou, desde a origem do partido, integrada no projeto, portanto, para mim não é nada de novo, antes pelo contrário, sempre passou tudo por mim. O Vitorino era a cabeça de cartaz, digamos assim, neste momento cabe-me a mim. O partido é o mesmo, já me perguntaram isso diversas vezes, o partido é diferente. Não, o partido é o mesmo, os objetivos são os mesmos. Aliás, nós vamos superar, inclusivamente, os resultados obtidos em 2019, tenho plena certeza. Mas sabe que o Vitorino dizia o mesmo há 2 anos e não conseguiu. Mas vamos conseguir, vamos conseguir. Acontece que esta mudança de líder, digamos assim, acabou por ser também estratégica, porque o Vitorino, apesar de ser uma pessoa muito inteligente, era muitas vezes incompreendido e até, de certo modo, chegava a ser ridicularizado. E, portanto, aqui estou eu para dar uma nova maneira de expressar, digamos assim, as nossas ideias e tenho a certeza que vamos ser compreendidos e vamos atingir o objetivo que eu referi. Ainda que o Vitorino seja também candidato, cabeça de lista pelo Porto. Cabeça de lista pelo Porto, sim. Muito bem. João Pinto, PCT-PMRPP, boa noite e bem-vindo também. Há 2 anos, num debate como este, a sua camarada Cidália Guerreiro dizia que os portugueses estavam a ser chamados a escolher quase um voto em branco, sem saber no que iam votar. A verdade é que votaram de modo claro no Partido Socialista. Foi o povo que se enganou? Bom, há uma condição que se tem que olhar. Hoje, metade dos portugueses não votam. Não é? Metade dos eleitores portugueses não votam. E isso tem uma razão e é também uma esperança. E também há um outro facto importante, que é os governos caem de 2 em 2 anos. Apesar das condições
aparentemente ótimas para a sua existência, a verdade é que caiu. E caiu porquê? Havia os professores na rua, havia os médicos a fechar os hospitais, havia enfermeiros, havia oficiais de justiça, havia tudo, e de maneira que foi uma salvação para o PS o facto do governo ter caído. E o governo cair foi bom ou foi mau para o país? Eu penso que o facto do governo ter caído é uma indicação, não tem a ver com ser bom ou ser mau, é uma indicação da situação real de ingovernabilidade do país. Isso é que é a verdadeira questão que está aqui. E o facto de as pessoas não votarem é porque não acreditam. Não acreditam que haja uma solução no quadro deste sistema. E por isso apresentam aqui soluções alternativas, já vamos percebê-las melhor. Eu quero, nesta primeira ronda, poder ouvir todos numa abordagem inicial e, portanto, Filipe Sousa, boa noite e bem-vindo também. Há 2 anos esteve aqui o seu irmão Elvio, presidente do JPP. O Filipe partilha com ele esta, posso dizer, aventura política. Muitas das vossas propostas, o reforço dos poderes autonómicos, as relativas ao Centro de Negócios da Madeira, a revisão da lei das finanças regionais, são focadas na Madeira. O senhor é cabeça de lista pelo Funchal. O único objetivo é eleger alguém no Funchal, é isso? Sim, em primeiro lugar, boa noite, agradecer o convite do Canal 1, da RTP, e cumprimentar aqui todos os candidatos presentes e desejar boa sorte no próximo dia 10 de março. O grande objetivo e a nossa grande expectativa é eleger pelo Círculo da Madeira uma representação da Assembleia da República. Não sei se sabem, o JPP é um jovem partido que nasceu no ano de 2015. Temos um trabalho de formiguinha desenvolvido ao longo de vários anos nas autarquias locais, juntas de freguesia. Mas se já tem isso na região para a qual está vocacionado, porquê esta ambição renovada, que há 2 anos não correu propriamente bem, de eleger para o Parlamento Nacional? Pronto, agora queremos dar esse passo. A experiência... Para quê? Mas para quê era a minha pergunta? Para ter representação na Assembleia da República. E conseguir o quê? E acima de tudo, trazer uma nova forma de fazer política, porque em termos da representação parlamentar na República, os representantes da Madeira sempre oscilaram entre o PS e o PSD. E é verdade que os problemas dessa região mantêm-se. Portanto, e há aqui um conjunto de desigualdades, muitas... Nós estamos numa ilha ultraperiférica. E é verdade que esta insularidade e os constrangimentos a ela associada, nós vemos muitas outras insularidades a nível nacional. Portanto, numa resposta de sim ou não, os representantes habituais da Madeira no Parlamento Nacional não têm defendido bem a região, é isso? Nem mais, porque os problemas são os mesmos. Repare, eu ouço falar Já vamos aos problemas, se me permite, senão não consigo ouvi-los todos. E vamos agora passar ao Bruno Fialho. Bruno Fialho é o presidente do ADN, Alternativa Democrática Nacional. Há 2 anos a sua grande causa era o combate à pandemia, com dúvidas sobre a dimensão e o combate que foi feito. Esse tema não é hoje um tema tão atual. Qual é o seu elefante no meio da sala desta vez? Olá, boa noite, Carlos Daniel. Bem-vindo. Boa noite a todos os presentes e felicidades para as eleições de 10 de março também. Continuamos a ter o problema da desinformação jornalística. E o ADN, neste momento, foca-se também em retirar todos os políticos que têm roubado este país, mentido aos portugueses, dizendo que não há dinheiro para nada, mas afinal há sempre dinheiro para tudo. Há dinheiro para darmos a outros países que estão em guerra, há dinheiro para darmos a países que procuram trazer migrantes para o nosso país, para a Europa. Há dinheiro para tudo e mais alguma coisa, para festas. Por exemplo, eu recordo que o general Ramalhianes, quando foi presidente, teve 28 viagens ao exterior. Este presidente já vai em 126 ou 129 e os milhões de euros que são gastos com isso. Portanto, nós estamos e continuamos, como há 2 anos, a lutar pela liberdade, direitos e garantias fundamentais dos portugueses. Quando fala de ajudas a outros países, está a falar da ajuda à Ucrânia, concretamente? Falar de todos. Nós não temos de todos posições... Quais? Todos? Então, é todos. Tem a Ucrânia, tem os países africanos, tem os países da América do Sul, etc, etc. E Portugal não devia ajudar nenhum desses, é isso que não, deveria ajudar na estrita medida em que primeiro temos que suprimir as nossas necessidades e depois ajudar os outros. Nós estamos inseridos numa União Europeia que essa sim os países mais ricos é que deveriam ajudar. Se nós somos um país, e aqui também, como o meu amigo da Madeira diz, nós estamos na periferia da Europa, portanto nós é que deveríamos primeiro ser ajudados. É errado e não tem bom senso estarmos a despender dinheiro de pessoas que estão na Expo a viver em tendas durante a noite. Os nossos idosos não têm reformas justas. As polícias
os médicos. Já vamos mais às Só suas para dizer que, ao medidas contrário propostas. do que disse o meu colega João aqui do lado, ainda bem que caiu o governo. Porque assim os portugueses é-lhes dado uma oportunidade para deixarem de se absterem e poderem votar e escolherem novos portugueses. E há mais uma alternativa que se chama Alternativa 21. Nuno Afonso, bem-vindo. O Nuno, já o disse há pouco, lidera esta coligação que resulta de uma união entre a Aliança e o MPT, Movimento do Partido da Terra. Portanto, uma coligação-aliança que já foi de Santana Lopes no início, do MPT com um presidente que foi líder da JSD, um cabeça de lista por Lisboa, que é o seu caso, que foi fundador do Chega. Isto é uma grande mistura. Ideologicamente traduz-se em quê? Bem, na verdade não é uma grande mistura. Boa noite, Carlos Daniel, em primeiro lugar. Obrigado. Boa noite a todos os presentes, aos telespectadores. Queria, em primeiro lugar, agradecer-lhe o convite para estarmos aqui. É o único debate que nós temos que aproveitar. E agradecer também à equipa da RTP que nos recebeu tão bem. Sobre aquilo que diz, não há uma confusão ideológica assim tão grande, porque se reparar o Aliança, a nível ideológico, e eu antes disso ainda estive no PSD, portanto eu fui muito mais... Eu disse, foi líder da JSD. Não, o líder da JSD foi o Jorge Nuno Peço desculpa, o Jorge Nuno Sá, exatamente. que é o presidente do Aliança. Ideologicamente, o Aliança era um partido muito próximo daquilo que era para ser o Chega, e que era o Chega em 2018, 2019, que depois se desvirtuou e se transformou naquilo que é hoje em dia. Mas o princípio ideológico do Aliança, quando foi criado, era semelhante ao do Chega, quando foi criado também, que foi cerca de um ano depois. O MPT sempre foi um partido também conservador, de uma direita, e foi o primeiro partido ambientalista em Portugal. Foi fundado pelo arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, que foi meu professor. Portanto, não há, na realidade, nenhuma confusão E ideológica. traz o objetivo de, e peço-lhe que seja conciso, mas é relevante dizê-lo até em função da sua primeira resposta, de limpar a direita. Limpar a direita inclui limpar o Chega e André Ventura? Se entendermos que o Chega é uma direita, é da direita neste momento, que eu tenho dúvidas sobre isso, mas sim, a ideia do limpar é uma questão de marketing político, mas o que é importante, e nós queremos ser alternativa precisamente para sermos uma voz ativa na direita e uma voz com quem todos possam falar. Nós queremos ser a direita com quem se pode falar. Porque o que tem acontecido até agora é que estas ideias mais conservadoras e liberais em termos económicos acabam por não ser discutidas de forma séria na Assembleia da República, porque são apresentadas de uma forma pouco ortodoxa, são apresentadas por um partido que vive do insulto na própria Assembleia da República. Portanto, já vamos ver as pontes que pretende fazer e em que assuntos. Inês Bravo Figueiredo, boa noite e bem-vinda. Nesta altura é candidata do Volte por Lisboa, Volte Portugal. O Volte tem uma mensagem europeísta, todos o reconhecem por isso. Os portugueses passam por ser, dizem-nos agora os dados do Eurobarómetro, ainda muito recentemente, dos que mais gostam da Europa. Mas isto não se traduz em votos no Volte. Porquê? Bom, primeiro, muito boa noite a todos. Boa noite aos telespectadores. Obrigada. O Volte não é só um partido europeísta. O Volte é um partido europeu e é diferente dos todos os outros partidos exatamente por causa disso. Nós somos o mesmo partido em todos os países da Europa. Nós, para Portugal, vamos trazer aquelas que são as melhores práticas do que se faz na Europa para cá. E os outros países europeus já resolveram os mesmos problemas que nós temos para resolver. E, portanto, nós só temos de usar as boas soluções que eles implementaram. A que níveis, em que setores, em que áreas, para já pelo menos enunciá-las para percebermos de que é que está a falar? Então, nós temos 8 áreas-chave no nosso programa. Vamos começar claramente pelos salários, porque nós temos de aumentar o salário médio português ao mesmo nível do salário europeu. Claramente, temos de melhorar a crise da habitação, tem de ser resolvida. Nós temos propostas específicas para melhorar a gestão pública, para melhorar a saúde, a educação, a alimentação e a mobilidade que ninguém está a falar e de aproximar Portugal à Europa. E isto é importantíssimo, porque neste momento nós temos um PS e um PSD que têm boas ideias e que já fizeram muito por Portugal, mas que se apresentam a estas eleições com líderes que têm uma visão um pouco ambiciosa. E o Volte, nos outros parlamentos onde está eleito, no Parlamento Europeu, no Parlamento da Holanda, no Parlamento da Bulgária, nós temos uma história de diálogo. No Parlamento português, já que falou de PS e PSD, em relação aos dois maiores partidos, estaria onde? Nós estamos no centro moderado. E nós estamos no centro moderado que traz o diálogo entre o PS e o PSD para sermos ainda mais ambiciosos e temos um plano concreto para resolver os problemas de Portugal e especificamente para atingirmos salários europeus em 10 anos. José Pinto Coelho, boa noite e bem-vindo também. É o líder do ERGT, mais uma vez se candidata a eleições à frente desta força partidária. Nas últimas eleições perdeu muitos votos em relação às eleições anteriores, caiu de cerca de 17 mil para 5 mil. Lembro-me de o ver dizer mais que uma vez que acredita que há muitas dezenas de milhares de pessoas que partilham das suas convicções. Por que é que elas não aparecem nas eleições? Boa noite. Boa noite e mais, Carlos Daniel, painel e aos portugueses lá em casa. Bom, isso tem que perguntar aos portugueses que pensam como nós, mas que não votam em nós. Há muitos, realmente. É esta mentalidade absurda do voto útil,
ao voto estratégico, que mais não faz do que prolongar a agonia nacional, porque nada vai mudar. Infelizmente, muitas das pessoas que pensam realmente como nós, e cruzo-me com elas todos os dias, acabam por não votar porque são muito pouco exigentes, porque o seu sonho é imediatista. Sonham correr com o PS. Eu pergunto, mas correr com o PS para quê? Se hoje correrem com ele, amanhã está cá outra vez. Andamos há 50 anos a aturar PS, PSD, CDS. Portanto, a sua ideia continua a ser derrubar o regime, mudar a Constituição, mudar o regime. Para instituir o quê? Só para quem não está habituado a ouvi-lo, perceber o que é, por onde é que se dirige. Porque repare uma coisa, o regime prepara-se para celebrar agora os 50 anos do 25 de Abril. E eu digo claramente, não há nada para celebrar, só há para lamentar. Foi a maior traição de toda a história de Portugal. E por isso nós queremos refundar Portugal. Portanto, temos hoje menos pobreza e miséria, menos analfabetismo, muito menos mortalidade infantil, o Estado Social. Isto é tudo, nada disto é para celebrar. Não, isto são tudo chavões. Não são chavões, são realidades. Nos podemos orgulhar, porque repare, tivemos 4 macarrotas. Não se esqueça que eu olho para o futuro, eu quero olhar para o futuro, porque eu sou do século XXI, não quero olhar para o passado. E não vou perder tempo a discutir isso, porque se discutisse, digo-lhe, tinha já montes de argumentos. Agora, quem foi buscar os 50 anos foi o José Pinto Coelho. Por isto, porque estou a celebrar uma coisa que não tem por que ser celebrada. E as pessoas continuam a votar no mais do mesmo que sejam partidos novos, estão a votar em pessoas que fazem parte do sistema, que têm culpas do sistema, porque tiverem todos os partidos do sistema. E isso é que tem de acabar. E repare uma coisa, no último plenário da Assembleia da República, enquanto estavam os polícias cá fora a reclamar por justíssimas reivindicações, estavam os senhores deputados, todos, sem exceção, a aumentar-se a si próprios nas suas ajudas de custo. Ainda têm os salários cortados, são os únicos políticos que têm os salários cortados. Mas eu quero ouvir as suas ideias para o futuro a seguir, com certeza. Joaquim Rocha Afonso, bem-vindo mais uma vez, lidera o Nós Cidadãos, repete-se como candidato de cabeça de lista por Lisboa, embora há aqui partidos que não concorrem a todos os círculos eleitorais, é o caso do Nós Cidadãos também, que só concorre a 5 círculos. A pergunta que gostava de lhe fazer é esta: a justiça tem sido dos seus temas preferidos. A justiça é um dos temas do momento no país, desde logo com um olhar muito atento sobre o que tem sido o trabalho do Ministério Público e até críticas diretas entre o Ministério Público e os juízes, os magistrados judiciais. Como é que olha para esta realidade hoje? Olá, Carlos. Boa noite aos bem-vindo. portugueses e aqui aos colegas de painel, alguns já desde há 2 anos. Olha, eu começaria por dizer, e tem a ver com a pergunta que me acabou de fazer, que eu sou preguiçoso, como qualquer português com 4 dedos de testa, e eu não estava para estar aqui hoje. Este governo tinha maioria absoluta, era suposto governar durante 4 anos. Já anteriormente, na altura, tive a ocasião de transmitir ao Sr. Presidente da República que o anterior governo também deveria ter cumprido a sua legislatura. É para isso que eles estão eleitos, é para se portarem bem, para honrarem o compromisso que os portugueses lhes deram nas urnas e, portanto, como estava a dizer o Pinto Coelho, mas eu não concordo nada, nós vamos fazer 50 anos do 25 de Abril e temos que celebrar o 25 de Abril com dignidade, com democracia, com justiça, com lealdade e com esperança para os nossos... António Costa não se devia ter demitido, é o que está a dizer? Claro que devia. Não se devia ter portado mal, tal como a pandilha que o acompanha. Ouça, nós ontem todos assistimos a um debate dos 2 líderes dos 2 maiores partidos votados nas eleições anteriores, que foi uma vergonha nacional. A digladiarem-se um ao outro para ver quem é que arrebanha mais votos da terceira idade. É isto o futuro que nós queremos para os nossos filhos e para os nossos netos? De um país sustentável, democrático, justo. E a justiça está bem ou está mal? Só numa resposta rápida para depois podermos desenvolver? A justiça é um tema que tem que ser abordado, mas tem que ser abordado com coerência e eu acredito na justiça em Portugal. Muito bem. Porque já tive funções nesse âmbito e nunca vi a justiça não ser justa. Agora, demora muito tempo e isso é um problema que tem que ser resolvido. José Manuel Coelho, do Partido Trabalhista Português, já foi candidato à Presidência da República, foi autarca municipal pelo PCP, pela UDP, deputado à Assembleia Regional pelo Partido de Nova Democracia e depois já também pelo PTP. José Manuel Coelho, as pessoas recordam-se de alguns momentos que o senhor protagonizou e é impossível não nos lembrarmos. O dia em que se despiu no Parlamento da Madeira, o dia em que levou uma bandeira do Estado Islâmico. Votar em José Manuel Coelho é propiciar situações como essas no Parlamento Nacional? Muito boa noite. Boa noite, bem-vindo. Moderador Carlos Daniel, os estimados companheiros candidatos aqui presentes.
e os portugueses e as portuguesas que nos ouvem, não é verdade? Eu quero, em primeiro lugar, dizer aos portugueses que eu tive o privilégio de assistir ao nascimento do 25 de Abril. Eu estava no Batalhão de Caçadores 5, em 1974, e nós saímos, o corneteiro tocou o alarme e saímos das casernas para fazer o 25 de Abril, ajudar a fazer. E podemos voltar ao 25 de Abril, mas agora eu queria que me dissesse... Então passamos o José Manuel Coelho, em quem os portugueses podem ou não votar, é o José Manuel Coelho que protagonizou aquelas cenas insólitas no Parlamento da Madeira, pode fazer o mesmo na Assembleia da República? Não, aquilo eram sátiras que tinham que ser feitas, digamos que tinha um certo exagero, sem dúvida, mas era para chamar a atenção para a situação antidemocrática que se vivia na Madeira. E já não vive? Melhorou um pouco, mas agora caiu o ditador e o sucessor caiu na corrupção. Mas, só não fui preso porque teve... Já vamos à questão da Madeira também, prometo que vamos, mas o que me está a dizer é que não vai fazer cenas dessas se for eleito para a Assembleia da República, que aprendeu a lição? Não, porque, repare, aquelas sátiras era que tinham como objetivo chamar a atenção dos Mas pode querer chamar a atenção outra vez, no futuro, não é? Acontece que o Parlamento da República é diferente, as condições democráticas são outras, o relacionamento democrático, digamos que os partidos no continente evoluíram muito mais na democracia do que os partidos regionais na Madeira, sobretudo o PSD. E na Madeira houve necessidade de... E já nos vai poder dizer o que é que pretende trazer, ao Parlamento da República. Ossanda Liber, boa noite e bem-vinda. Lidera a Nova Direita, candidata-se pela primeira vez em legislativa, já tinha sido candidata à Câmara de Lisboa. Uma das suas expressões famosas da pré-campanha é quando se propôs ser um ponto de equilíbrio entre o PSD e o Chega e mediar guerras de testosterona entre Luís Montenegro e André Ventura. Já conseguiu propor a algum deles essa mediação? Já tentei marcar, enfim, já propus naturalmente. Aliás, boa noite. Boa noite. Boa noite e bem-vinda. Mas não conseguiu, não obteve resposta? Não consegui, não obtive resposta. Bom, presumo que os senhores preferem, de facto, continuar a lutar entre si ao invés de avançar com soluções que efetivamente fortaleçam a direita e que nos faça sair desta situação, desse limbo que nada favorece o futuro de Portugal. Em todo caso, essas eleições acontecem num contexto de renovação política. Bem sei que os partidos velhos têm muita dificuldade em aceitar essa renovação. A renovação está efetivamente a acontecer. Nós queremos fazer parte dela porque julgamos que temos algo a acrescentar ao país. Deixe-me fazer-lhe a pergunta muito concreta, em linha com a questão anterior. O melhor para o país nesta altura era um governo que juntasse o PSD, liderado pela AD, se quiser, Chega com a Nova Direita, era isto? Uma frente de direita, sem dúvida, porque de outra forma, vejamos, os dois partidos não se entendem. Quando eu falei na questão da testosterona, referia-me ao facto de que estão a prevalecer essencialmente os egos ao invés da razão. E neste caso é necessário claramente um terceiro partido que venha criar esta ponte. E porquê é que nós somos capazes de criar essa ponte? Porque de facto existe, não é por acaso que eles não se entendem, porque existe um fosso muito grande entre ambos, um fosso ideológico, um fosso que também se deve efetivamente aos egos que estão aqui a ser levados, se quiser, ao colo, digamos, pelos líderes destes dois partidos. Nós temos uma proposta que se situa ideologicamente precisamente entre os dois e isso permite, de facto, cobrir esse fosso. E é isso que nos permitirá, naturalmente, criar essa ponte, sentarmos à mesa e criar pontos comuns, por forma a viabilizar um governo de direita e também a dar estabilidade, porque é disso que se trata. Das vossas propostas vamos falar seguramente... Para terminar a resposta, nós não temos dúvida nenhuma que a direita vai ter mais votos este ano. O problema é que uma direita desunida, de facto, não serve os interesses do país. As vossas propostas estão em destaque na segunda parte deste debate, que é uma parte, obviamente, mais longa que esta primeira. O nosso intervalo vai acontecer agora, logo a seguir, olhar um pouco do que propõem em concreto para o futuro do país cada uma destas 10 forças que não têm lugar no Parlamento, mas querem vir a ter. Até já.